Deixa-me pôr um bocadinho. Oh Deus, não. Sim. Põe o Fortunaé. Não, vamos ouvir o mau, depois vamos. Não, oh Deus. Não, tu queres acabar comigo? Está a pedir um beat. É muito anos 80. Foi logo proibido na Rádio Renascença. Porque as letras eram subversivas. Não, eram muito sexuais? Não, era muito libertinagem. Era libertinagem. Tu tinhas quantos anos? Mas contextualizando isto não é mau, não senhor, anos 80. Não. Anos 80. Espera aí, eu tenho que ver. Desculpa, eu tenho que ver isto. Põe o Fortunaé. Eu vou pôr o Fortunaé, mas desculpa, eu tenho que. Lá está. Estás a ver? Manuela Moura Guedes a cantar Summertime no Zé Gato. Não. Oh Deus. O Zé Gato, eu tive o privilégio de contracenar com o Orlando. Foi? Também tiveste com o Zé Gato? Não, nessa altura, em 79 eu tinha 5 anos. Eu tinha 2. O Orlando. Mas já sabia cantar o Summertime. Uma série que eu fiz para a RTP. E aqui foi no Herman. Este é o Fortuna. Então já vamos ver. Então, e então tive a oportunidade de estar com o Orlando aqui muito novinho. E vamos, aí estás tu. Olha. Então, mas porquê é que não seguiste, Manuela? Porquê é que não houve continuidade? Felizmente tive um ensinamento da minha mãe que era: quando se tem talento, faz-se disso vida. Quando se tem jeito, brinca-se com essas coisas e vai-se brincando e fazendo coisas. Eu só tenho um jeitinho. E nunca tiveste vocação? A tua vocação não era para isto? Não. Tenho jeitinho para fazer muita coisa. Ser simplesmente código diferente, amealhar toda a Eu acho isto maravilhoso. A internet, pá, de repente estamos em 1900 e eu não sei de que ano é que é isto. Não diz aqui. Mas lá está, olha aqui os comentários. Perdeu-se uma cantora excepcional e talentosa. Parece 96, 91. Não, foi 94. Ok, nem 91 nem 94. Mas tinhas aqui um imenso potencial. E eu que não percebo nada de música, mas parece que podia. Ali na assistência está o Miguel Esteves Cardoso e a Catarina Portas. Isto, por estranho que pareça agora, foi o programa de fim de ano da RTP. Estás a ver? Era o Herman, um programa. Sim, eu lembro Herman. perfeitamente. Era o Parabéns, não era o Parabéns? Era Parabéns, não era? Sim, era talvez era. Como é que tu não eras uma sex symbol, Manela? É para isto. Tu eras uma sex symbol? Claro que eras. Como? Isto não é a figura de um sexo. Para mim funciona. Marco. A atitude e a postura muitas vezes é mais importante. Exato. É muito mais importante que a beleza física. Deus. É quem não te conhece a esta altura, pronto, há muita malta nova que está a ver isto, mas esta Manuela Moura Guedes mexia com muito. Até se gastavam umas solas, como é que se diz, não é? Até se gastavam umas solas, exatamente. Eu adoro essa frase. Gastavam-se umas solas. Ora bem, entretanto, não sei, perdi-me. Estávamos a conversar sobre isto. Ficaste encantado. A Manuela Guedes cantora, portanto, foi a tua mãe que te deu que te tirou isso da ideia? Não, de cantar não. Foi por causa de seguir belas artes. Porque eu, em pequena, fazia construções na areia. Sim. E era ela que era a minha coach. Ok. E depois, a certa altura, como eu ganhava os concursos, e no Diário de Notícias. Que era o concurso exato, no Diário de Notícias. Exatamente. Os concursos que ainda existem. Sim, ganhei uma série de bicicletas e eles, quando foi o meu último ano, dizia: quem trabalha assim com a areia devia ir para as Belas Artes.
E eu ainda pensei Direito ou Belas Artes, mas foi aí que a minha mãe disse. Minha mãe lá sabia que ela tem muito mais talento do que eu para mexer Para as esculturas. para as esculturas, mas eu tinha algum jeito. E, portanto, deu-me sempre este conselho relativamente a tudo. Com jeito, brinca-se. Sim. E a pessoa tem gosto de fazer, Expressa-se e tal, expressa-se por aí fora. e pode fazer outras coisas. Agora, o caminho nunca é, o caminho para a vida nunca é com jeitinhos É com e a vocação jeitos. e paixão. Não, tem que ser com um talento. Sabes que eu faço essa diferenciação. Então. Eu agarro-me a esta. Cheguei a esta conclusão aqui, olha, porque eu já falei com vários artistas que não seguiam a sua. Eu às vezes ficava chateado, pá, tu tens talento, tens que ir. O talento não tem que ser sinónimo de vocação, sabes? As pessoas podem ser talentosas e não terem vocação. E é um grande tormento. Quantas pessoas tu conheces que sequer tocam muito bem e cantam muito bem, mas não querem ser artistas? Não querem ser artistas, porque não têm essa vocação. O talento, às vezes, é quase uma cruz que carregas. Sim, está Depois bem. tu não queres pôr Mas isso é em uma prática. entendes? tristeza e às vezes é patético e é um erro quando as pessoas vão atrás de um jeitinho E não têm talento nenhum. E não sim, tem. e não têm talento. Têm vocação, mas depois falta-lhe. Tem muita vocação, mas e não têm andam o a talento. fazer É uma verdade. coisa É verdade. confrangedora, não é? É verdade. É verdade. E Não há andam ninguém a que lhe diz, tentar, pá, estás enganado, estás muito ouve lá, enganado. sabes, é um Mas há bocadinho ao lado. há gente que supera e que suplanta com trabalho. Que às vezes o jeitinho pode. Há coisas que Achas? o trabalho não dá. Só. Eu sou um romântico, eu acredito que o trabalho às vezes consegue transformar algum jeitinho num talento. Não nada de genial. Eu não tenho Eu sou essa ideia. romântico, eu acredito que sim. Eu acredito que com trabalho a coisa Há vai lá. coisas que só o trabalho, que o trabalho com jeitinho Não vai lá, não vai lá. Não. Manuela, perguntou ao João Bravo Dias, achas que alguma vez conseguirás voltar a ser pivô de uma TV jornalista? Não acredito Que nisso. tal outra forma de fazer jornalismo corrosivo no cabo ou net? Olha, Ora, se calhar é uma ideia que já foi aqui. Se não for abuso, lá está. Se não for abuso, o que achas do projeto Truques de Imprensa Portuguesa e a crítica que tem tido desde o seu início? Aqui está um exemplo daquilo que eu estava a dizer. Pequenos projetos meio. Não são clandestinos, mas ainda estão um bocadinho na penumbra, porque estão só na net e só algumas pessoas é que conhecem, mas que já fazem jornalismo à sua maneira e são acutilantes também na forma como criticam o jornalismo praticado em Portugal. Tu não fazes ideia do que são estes truques da imprensa portuguesa? não. Isto é um grupo de pessoas que regularmente tem uma página no Facebook. Já agora vou-te mostrar. O que é que eles fazem? Eles denunciam aquilo que eles entendem ser truques, lá está, truques da imprensa portuguesa. E vou-te mostrar aqui. Eu gostei ali de uma coisa. Os empecilhos do politicamente, deve ser do politicamente correto, não? Possivelmente. Mas está aqui um exemplo, olha, está aqui um exemplo. Aos empecilhos da política portuguesa. Era. Olha aqui. A escolha de um título diz-nos muito sobre a mensagem que um jornal pretende passar. Foquemos-nos neste exemplo do Jornal de Negócios. Foi publicado pela Transparency International, um índice de percepção de corrupção, composto por 180 países, no qual Portugal figura em 29º, a execo com o Qatar e Taiwan, subindo um ponto em relação ao ano anterior. O título do Jornal de Negócios é o seguinte: Estado português tem fama de ser tão corrupto como o Qatar. Pronto, eles aqui denunciam. Eu agora não vou ler isto tudo, que isto aqui é um bocadinho comprido, mas estás a ver o trabalho que eles fazem. Eles, portanto, veem a forma como às vezes o título serve justamente como um clickbait, não é? Para chamar as pessoas e não corresponde justamente depois ao que está no conteúdo da notícia. Eu acho que este é um trabalho muito meritório. Isto é, para mim, serviço público, porque faz as pessoas duvidar, questionarem-se sobre o que é que estão a consumir em termos de jornalismo. Eu acho isto muito válido. É. Não sei se isto merece algum comentário, porque tu não conheces o trabalho deles, não é? Não, só isso não me. Mas eles são muito regulares, eles aceitam fake news. Eu não sei o que é isto aqui. A rua mais bonita do mundo é Portuguesa, fica na Bica, em Lisboa. É um local de grande. Olha, isto foi na TV, isto é TVI? Foi. É TVI. A Rua da Bica de Duarte Belo liga a Travessa do Cabral ao largo do. Eles estão a anunciar com a rua mais bonita do mundo, mas eles aqui estão a denunciar, apesar de ser muito bonita, a Rua do Bica não foi classificada como a rua mais bonita do mundo, não houve nenhuma votação, muito menos com base na opinião de milhares de utilizadores e respectivas experiências nas várias cidades. Foi ali Qualquer coisa que eles aproveitaram e pum! É. Lá está para fazer notícias e fazer uma peça bonita. Lá está, isto é fake news. Foi uma inacreditável matriosca de fake news em cada órgão. E depois basta um dizer
para depois, lá está, em cada órgão acrescentou uma nova mentira e chegou-se ao fim com algo totalmente falso. Isso muitas vezes acontece. Este tipo de coisas na América leva processo. Um órgão de comunicação social encartado, digamos assim, leva processo. Dar esta notícia. Dizer, por exemplo, rua, mas se houver um outro bairro que queira processar, sim, leva processo. Sim. Com que legitimidade é que vocês estão a dizer que são a rua mais bonita? Compreendo. Mas agora aqui está-me a ocorrer uma. Ou que estes digam que ela é a mais bonita, porque a Bica não tem culpa nenhuma de estar a dizer que é a mais bonita. Mas com que legitimidade? Onde é que está a legitimidade desta notícia? Sim. Deve ter havido meia dúzia de bacanos que disseram esta é muito bonita. Sim. E depois aquilo, pronto, para a TVI. Mas aqui é que está isto é a falta de seriedade com que se fazem as coisas, não é? Em busca justamente daquilo que falávamos há pouco, que são as audiências. E infelizmente o jornalismo pauta-se pela mesma preocupação que todos os conteúdos televisivos, que é ter audiências. A história da internet, e tu já apanhaste isso, se bem que numa fase mais sei está oficialmente em 2009. A internet já existia, mas hoje sim, sucede muitas vezes muito. É que pegam muitas vezes acontece, colegas teus pegam em notícias não devidamente as fake news, isto, e as passam para N casos. Já aconteceu, quer na televisão, porque eu acredito que a verdade está na internet, mas que nem tudo o que está na internet é verdade. Exatamente. E falta aqui um pouco escrutinho, não é? Facilita-se muito. Está na net, é verdade, vamos pôr. E a partir daí entra-se numa. É o que está aqui a acontecer, não é? Ou o que aconteceu aqui. Entra-se numa catadupa de fake news atrás de fake news e acrescenta-se um ponto. Em certa medida, isso é um descanso para ti que já não estás no ativo. Ou não? Mas isto também acontecia com muita coisa, que é não verificar as fontes. As fontes. A pessoa não se pode fiar só numa pessoa, não se pode fiar só numa fonte, num documento, é assim com tudo. Sim. Tem que se verificar se as coisas realmente são assim ou não. Mas isso dá trabalho e ocupa tempo, não é? E despende tempo. E há aquela obrigação de ser o primeiro a dar a notícia. Ser o primeiro, ter a caixa, não é? A caixa. Sim, também, mas isto não é caixa nenhuma. Isto não é caixa nenhuma, neste caso não é assim. É uma parvoíce. É uma parvoíce, é só uma parvoíce. Não, mas o jornalismo hoje em dia está feito de parvoíce. Se tu fores ver os telejornais, hoje em dia metade é feito com parvoíces. Que é, eles ocupam o tempo com os gordos, não é? Sim. O bacalhau que é feito não sei aonde, mais o cabrito, o borrego, só coisas assim. Ginásios. Eu não estou a dizer que sejam parvoíces. Sim, mas se calhar no seu espaço próprio, não é? São fediveres. Sim, pode ser notícia num espaço próprio. E coisinhas que não são notícias nacionais. Não são, definitivamente. São engraçadas. São engraçadinhas. São coisas curiosas, engraçadinhas. Mas na chamada Silly Season, supostamente não acontece nada e onde se legitima esses fediveres. Será que não acontece assim mesmo nada? Se não há assim tanta coisa, não há coisas interessantes e preocupantes a investigar no verão onde se diz que não acontece nada? Claro que há, sempre. não é? Quando se quer, há. Quando se quer, há. Eu não estou a dizer que nós é que éramos os bons, mas só para provar que quando se queria. Eu tinha muito pouco de agenda. Nós, aliás, chegávamos à sexta-feira e havia coisas mínimas em que eu pegava na redação, na atualidade de coisa, e dizia, bom, quer isto e aquilo, e o resto ia tudo para as ortigas, porque aquelas coisas da visita do não sei quantos e o outro que fez não sei o que mais, não interessa nada. Não interessa. E depois a maior parte das notícias é suposto aquelas coisas nós estarmos a louvar-nos porque o governo inaugurou isto, fez aquilo. Não, tudo aquilo é suposto. O facto de não fazer é que não. Exato. É que é notícia. Mas eles baseiam-se, os jornais baseiam-se normalmente, e é por isso que são quase todos iguais. Isso é que é assustador. São todos iguais. Porque é a agenda. Estão a dar a mesma notícia à mesma hora. Tu liga, olha, estão a dar a mesma notícia à mesma hora. Mas é porque é a agenda. Eles só fazem agenda. E se a agenda é menor porque estamos no verão
e é na Silly Season, eles não se lembram de que as coisas, a vida continua e tudo continua. E que se não há uma agenda oficial, Cria a tua própria agenda. não, basta pôr um jornalista, uns jornalistas a verem o que acontece. Sim. A fazerem jornalismo. Claro, a fazerem jornalismo. E esse é que é o jornalismo. Sim. E a Silly Season não existe verdadeiramente. Existe porque eles ficam sentados à espera que as coisas caiam do céu. E as coisas Isso é que é silly. são. Pois, Isso isto é que é silly. ser silly. E as coisas são aquilo que nós vemos, nós mudamos o que tu estavas a dizer. É assustador, é mesmo no São mesmo minuto. todas iguais, porque a agenda é aquilo que o governo manda, os ministérios, os organismos, as associações, tudo o que é oficial manda para as 3 redações. estações. Sim, para as redações. E eles, normalmente, o critério não foge muito. Não é? Mas não há uma concertação, nem que Às seja vezes há. tácita. Às vezes há. Há entre o que é mais estranho ainda, às vezes há dentro, entre os próprios jornalistas no terreno, que é escolher Os mesmos ângulos. não é os mesmos ângulos, é as mesmas bocas. As mesmas bocas. As Vou usar mesmas este soundbite. Soundbite. É. Escolhem que é para não ter chatices. Pois, então, mas espera, os outros conseguiram isto e vocês. Não, chega. E então, tu ouves as mesmas declarações. Coisas, as mesmas declarações. O que é que tu vais escolher? Ouve lá. Ou então não é o que é que tu vais escolher. Ouve lá, aquilo que ele disse, basta dizer isto. Ouve lá, eu acho que o que ele disse ali é que era importante, não é? Sim, não sei. Mas quê. eu acho que é medo de rolar, é como tu dizes, é medo de rolar cabeças, não é? Depois de serem mal. Mais vale estarmos todos Então, bem. ouve lá, então, o outro tinha aquilo, ou Exato. então é a falta de critério, que grande parte são muito novos. Sim, eu acho que assim, As redações, Sim. as empresas optam muitas vezes estagiários, por que não são pagos, não têm Exatamente. experiência. Portanto, isto tudo é um sistema sim, que sim. é mau, muito mau. Sim. E ninguém faz nada. Os jornalistas, coitados, que saem das faculdades, grande parte das Despreparados, vezes, não estão preparados? Sim, estão a fazer peças logo passado uma semana. Sim. Estão a fazer Sim. peças que vão para o ar. Isto é proibido, não devia acontecer, mas acontece. E são descartados no final do estágio. Tem que começar a pagar, se calhar agora Exatamente. gostávamos muito de ter, mas vem Exatamente. agora um outro. Exatamente. E as redações vivem, em grande parte, destes E estagiários. estás a falar só de televisão ou isso também acontece na imprensa escrita? Nas outras também deve acontecer, mas eu falo particularmente sim. da Da televisão, que é o que eu conheço melhor. A Amélie Rosa pergunta: olá Rui, olá Manela, o que gostou mais de fazer na televisão e o que ainda gostava de fazer? Tudo aquilo que já fizeste. Consegues fazer também assim uma escolha? Eu gosto de fazer notícias. Agora dizias, de o facto. que eu gostei mais foi de apresentar a continuidade. Foi. Bons tempos. Era só aquele contacto com as Era o pessoas. era teleponto. E depois eu gosto de sorrir para as pessoas. Mas eras E- feliz nessa altura? Eras, não eras? Era muito nova, Não era? achava aquilo tudo muito engraçado. Encantador. Era encantador. Não gostei. Sim. Ao fim de algum tempo estava fartinha e queria ir para o jornalismo. Mas o que eu gostei sempre foram os jornais, fazer jornais. Pivô? Apresentar? Não. Ou Não. terreno? Fazer reportagem. Terreno. Fazer reportagem. Aliás, quando passei para o jornalismo, pedi para não apresentar, porque a tentação era: ela tem experiência de ecrã, portanto vamos Sim, pô-la. vamos aproveitar. sim. E eu disse que queria apresentar, queria ir para o jornalismo e começar do princípio. Eles levaram à letra. E então puseram-me num sítio inacreditável, que era o intercâmbio regional, onde me tiraram rapidamente porque havia lá um senhor a quem eu tratava mesmo por o senhor Armando, que me punha a receber telex da Traz Madeira, os montes. da Madeira e dos Açores. Da Madeira dos Açores. E eu disse ao senhor Armando, ele era jornalista, eu por acaso já morreu e é indecente eu estar a dizer isto, porque, coitado, a culpa não era dele, era de quem o pôs ali. Do sistema, era do sistema. Era pronto, do culpa sistema. E eu dizia: ó senhor Armando, eu não vim para aqui eu vim para aprender jornalismo, como se eu ali aprendesse. Então a primeira coisa que eu aprendi foi com ele, a primeira regra, que era:
Ele então pôs-me a fazer uma coisa revolucionária, que era a reforma agrária, que ainda ninguém tinha coberto, porque aquilo ainda estava em estudo da reforma agrária. E então era, ligue para os partidos para saber o que é que eles... Ninguém sabia de mim como jornalista. Então eles tratavam-me assim, tipo, o que é que esta quer agora sobre a reforma agrária? E eu... Mas eu quero saber sobre a reforma agrária. E eu já... Sim, já espineta, sim. Claro. E então ele ouvia-me a tratá-los assim e disse: Manuela, tem que aprender uma coisa. Não se trata mal os partidos políticos. E eu... desejosa. Mas estamos em 1970 e... Não, 80, já é 80 e qualquer coisa. Mas ainda muito quentinho, não é? Do 74. Tudo sempre. Este espírito é muito comum. Sim. E eu fui ter com o diretor, bati à porta do diretor, que me tinha passado, não é? E fui ter com ele e ele disse: então, como é que está a decorrer a sua aprendizagem? E eu disse-lhe: olha, já aprendi, venho aqui só para dizer-lhe que já aprendi a primeira regra. Que é não tratar mal os partidos políticos. O meu chefe diz que não se deve tratar mal os partidos. E eu, diabo. Literalmente assim. Diabo. Começou a ver. Isto vai correr mal. E eu, com um ar mais angélico, olhava para ele à espera que ele dissesse alguma coisa. Ele mandou o subdiretor, disse: não sei quantos, temos que atirar dali. Temos aqui uma fera. Fui então para o País. Uhum. Foi. E o que é que aconteceu no País? No País ficaram encantados. Era mais pequeno do que este estúdio, e tinha lá 5 senhores, todos já com uma certa idade, que acharam maravilhoso ter lá uma menina. Pois, também eu acharia. Não é nesse sentido. Mas também. Acharam, e todos desejosos de a ensinar. Okay. Mas aquilo era muito mesmo regional. Era o País. E então eu queria fazer uma reportagem. E um dia eles disseram: Manela, vais fazer uma reportagem. E eu, que bom! E então, vais para a Freiria. Sim. E eu disse: para a Freiria, que era uma coisa que ficava perto de Torres Vedras, foi onde eu vivi até aos 17 anos. E eu disse: para a Freiria. E então, o que é que se passa lá? O que é que aconteceu? À espera de uma notícia. E eles: nada. E eu: mas tu vou lá fazer o quê? O que é que eu vou fazer à Freiria? Sim. Então, e eles: não, vais à Freiria. E eu jornalismo de investigação, Manela. Vais descobrir o que é na Freiria. E eu fiquei, confesso-te, à nora, eu a pensar, isto foi das coisas mais... Foi a minha primeira reportagem, foi das coisas mais difíceis. Claro. Que é... Uma coisa olha, uma bomba, não sei o que. Sim, difícil sim. É não fazer. Não fazer, não é? Então eu cheguei à Freiria e a Freiria não acontece nada de facto, não é? Só se algum macaco se lembrar de repente de rebentar uma bomba. E então eu cheguei lá e... Então toda a gente me queria mostrar qualquer coisa, desde a creche. Tu foste com o cameraman. Claro. Foste com toda aquela entourage, sim. Que era um ótimo de um cameraman que depois punha o tripé quando punha. E as imagens, e quando punha o tripé, deixava meio de lado. oblíquo. É conceptual. E as imagens estavam todas tortas. E que isso era outra coisa que de vez em quando acontecia na RTV. É muito engraçado no princípio. E então eu comecei aquilo a contar como é que era viver na Freiria, onde nada acontece. Felicitada, tão engraçado. Comecei com 2 crianças na creche, 2 grandes planos das 2 crianças, a quem eu chamei João e Maria, como podia, mas eu começava assim. É o João e a Maria, mas podia ser o Manel e a Luísa. E depois comecei a contar a história toda com o pai e a mãe que trabalhavam no campo, que não trabalhavam porque eu não sabia. Tudo. Fizeste toda uma narrativa. Uma narrativa como se fosse uma história. Sim. Para contar a vivência das pessoas na Freiria, mas tudo tirado da minha cabeça, porque nada daquilo era verdade. Não, podia ser verdade. Não, mas a vivência era verdadeira. Sim. As personagens, não. Sim.
Sim. E então fiz com a partir de 2 bebés que eram verdadeiros, mas que não se chamavam Sim, sim, João sim. e Maria, que eu disse logo, mas podiam Podiam se ser, chamar. sim, outra coisa, sim. E eu fiz aquela história toda. E depois eles batiam palmas, contentes, e recebi imensas felicitações. Foi das coisas mais difíceis que eu tive que fazer, porque não havia Mas notícia. é uma grande abordagem. Sim, senhor. Foi. Muito bem sacado. Muito bem Foi sacado. uma história muito engraçada. Nunca mais me esqueci daquilo. 1980 e picos. 83, pai. Estás a Eu ver? viajei agora no tempo. E tu o que é que Freiria. ainda gostavas de fazer? Tens resposta para isso? Não tenho. Não tenho mesmo. Eu nunca. Almejaste um formato, Nunca tive. Nunca na minha vida quis, só em pequena. Claro, todos Quis nós ser temos sonhos. astronauta, quis ser cientista, Todos nós. quis qualquer coisa. Mas depois nunca quis ser nada. Nunca quis coisa nenhuma. As Nada. coisas foram aparecendo. Foram aparecendo. Naturalmente. E sempre fui muito renitente a mudanças e a coisas novas. Daí esta coisa. Essa de não quereres. Tenho sempre. Acho que eu tenho sempre medo de não ser capaz De falhar? de falhar. Deve ser isso. Não pode ser isso. Tens que resolver isso. Depois atiro-me de cabeça quando tem mesmo que ser e Enches o peito dou e tudo. vamos a isso. Mas vamos até a lá isso. chegares a essa. Mas até chegar tem mesmo quase que me mergulhar a cabeça Eu lá. não acredito, estou a falar com a Manela Moraquedes, que dizia que como é que tu podes ter medo de falhar? Tem, Quando tu és a tem, destemida sim. e que As fizeste- pessoas têm Não é? uma ideia de que eu sou. Mas há muita fragilidade aí, pois. Tenho, mas não sou nada disso. Não sou nada disso. Sempre fui muito insegura. E o entretenimento? Há aqui uma pergunta do Fernando Pessoa, o próprio. O Jornalismo ou entretenimento? No entretenimento. Jornalismo, entretenimento. Eu sou incapaz de fazer. Tenho horror. Aquelas vozes do. E agora? Mas tu fazias bem. Tu Mas eu fazias nunca bem. fiz isto. Mas tu fazias bem. Mas Farias bem, melhor elevar, dizendo. Farias bem. elevar. Eu gosto de conversar com pessoas, sou capaz sim, sou capaz de entreter nesse sentido, mas acho que no fundo sou sempre jornalista, porque tenho sempre a curiosidade de sacar coisas às pessoas. Mesmo quando fiz o Milionário, Sim. eu procurava sempre saber, através das profissões das pessoas e da vida das pessoas, sempre qualquer coisa que não era bisbilhotice, mas saber como é que estava o país, como é que e estávamos a passar a crise, não é? De como é que as coisas. Tu tinhas ali um estavam. barómetro. Como é que as coisas estavam. Tentar. Era sempre pelo lado jornalístico. Depois tinha a palhaçada, claro. Eu gosto um bocadinho de palhaçada. Mas a palhaçada. Porque é que a gosto palhaçada. um bocadinho. Então, mas podes mostrar a palhaçada. Dancei. Isso é o conceito maluco beleza. fiz, Tu és maluca beleza nesse sentido. Gosto Mas um é bocadinho mesmo, de maluco beleza palhaçada. é isso. É. É misturar a lucidez com a loucura, não é? E eu acho que tu Gosto. tens esse equilíbrio aí. És maluca beleza, não tenhas dúvidas nenhumas. Gosto. A Winsan pergunta: como é que alguém que esteve sempre ligado ao CDS, já cá faltava, caminhou nas manifestações do que se lixa a troca ao lado do movimento Alternativa Socialista, o MAS, e depois critica abertamente a geringonça? Há aqui uma crítica, se é uma questão de modas. Sim, mas eu critiquei sempre toda a gente. A pessoa que faz Coisas aqui de incoerência, não é? Não. A pessoa que faz esta pergunta está um bocadinho distraída. Insano. Porque eu sou contra poder. Antes de outra coisa Sim. qualquer, sou contra poder. Estou sempre em contracorrente. Sempre. Eu acho que se deve sempre questionar quem tem responsabilidades. Acima de tudo. Eu, quando estava na RTP, quando estava o Cavaco, eu devo ter sido das primeiras pessoas a desconfiar dele. Eu ia fazer as reportagens de quando ele saía de Belém e tive problemas variadíssimos com ele. Tanto que tive tempos em que eu nem sequer podia chegar ao pé dele. Tive. Portanto, com o Cavaco, com o Marcos Mendes, portanto, PSD. Por graça, o primeiro-ministro que eu achei
que foi que deu mais liberdade foi o Guterres, que é um socialista, com quem me dei lindamente. Agora, acho que a posição deve ser sempre de contra-corrente e responsabilizar aqueles que estão no poder. Agora, se me perguntarem sobre a posição do Estado relativamente à economia, eu sou mais de direita do que de esquerda. Eu acho que o Estado deve estar fora da economia, porque acho que o Estado é uma fonte de corrupção se estiver na economia. Então aí és claramente de direita, não é? Sou. Agora, no resto, não me venham falar em termos sociais de direitos. Sim. E morais. Sou a primeira. Dos costumes, sou completamente. Não sou esquerdista. És bloco de esquerda. Não sou bloco de esquerda. Sim, Acho que algumas coisas são ridículas e que são de bandeira, mas não sou nada conservadora. Sou capaz até de ser muito mais aberta de costumes do que são algumas pessoas ditas de esquerda. Muito mais. Mas isto tem a ver com a formação e com a forma como vemos os outros e aceitamos as diferenças dos outros. E essa esquizofrenia, que foi uma palavra que por acaso o Herman utilizou ontem, eu acho que não é ser incoerente. É não difícil, tem às vezes, nada a ver com isso. É natural apanharmos qualquer coisa de um partido e outra de outro. Não tem. Porque hoje até os partidos são esquizofrénicos. Sim. Os partidos diluem as coisas e eles de uma forma que não é muito simpática, porque é de aproveitamento do momento, não é? Do momento e da forma como chegam mais às pessoas para a obtenção de vantagens para eles a nível eleitoral. Exato. Não é? Eu em direitos sociais, sou muito mais de esquerda, não indo aos exageros, porque há exageros. Qual é que achas que é o exagero mais flagrante que tu não consegues aceitar? No que diz respeito a essa liberdade? Não, há coisas. Eu, por exemplo, tenho 3 cães. Adoro animais. 3 cães, um papagaio, tudo lá em casa. Agora, acho inconcebível destas coisas políticas que no dia em que um partido que é de direita tenta passar na Assembleia a criminalização do abandono dos mais velhos, os de esquerda não deixem passar isso e aprovem a entrada dos animais nos restaurantes. Acho isto. Quando a lei é completamente estúpida, porque deixa aos restaurantes a possibilidade de acatar ou não. Exato. De acatar ou não, porque aquilo vai de 0 a não sei quantos animais. Portanto, eles podem dizer que não podem não entrar animais ali. Portanto, são estas parvoices, percebes? Que são coisas de bandeira. Tão amiguinhos que nós somos. E depois, há coisas que são péssimas na sociedade de hoje em dia, que é deixar os mais velhos ao abandono. Ao abandono. E não serem em hospitais, e os familiares não serem devidamente responsabilizados. Exatamente. E agora, eu nunca fui do CDS. Sim, tu eras deputada independente. Eu era deputada independente. Eu cheguei a votar com o PC ao arrepio. Sim, eu ainda por cima de calças de ganga. Uma coisa sim, inaudita. Inaudita. Sim, mas enquanto o partido onde eu estava, do grupo parlamentar, estava e queria votar, que eu convenci-os a votar, a ir pela abstenção, votou pela abstenção depois de grande discussão, porque queriam votar contra um projeto do PC, eu votei sozinha, eu e o PC. Envergonhadíssima, porque estava toda a gente a olhar para mim. Foste a única que te levantaste. Fui a única que me levantei. De toda a Assembleia, exceto do PC. O PC. Portanto, porque um ponto que eu pus e condição, aliás, quando me convidaram liberdade para ir... de... Não, que deve ter sido a única pessoa que teve isto.
em toda a Assembleia, ao longo destes anos todos, porque eu disse: convidarem-me para uma coisa, mas eu sou a pessoa mais indisciplinada. Porquê é que os gajos te convidaram? Um aproveitamento do teu mediatismo. É assim, quem me convidou foi o Manuel Monteiro e o Paulo Portas. Sim. O Manuel Monteiro não me conhecia. O Paulo Portas conhecia-me e tinha a obrigação de saber como é que eu era. Sim. Que tipo de animal eras tu? Sim. Um bocadinho E eu disse: indomado. mas eu sou a pessoa mais indisciplinada que existe. Isso não faz diferença. Não faz diferença, não sei o quê, nós. E eu disse: mas ouça, deve haver questões em que o CDS deve querer, apesar de independente, deve querer disciplina partidária. Sim, sim. Eu não aceito isso. Não aceito. Porque eu vou querer votar De acordo com os seus princípios, claro. com aquilo que eu quero. Sim. E ele dizia: não, há só. E eu digo: eu quero saber de antemão quais são essas coisas. E ele disse: não, só há uma coisa que eu faço questão. E eu pensei: bom, vai ser daquelas coisas, ou o aborto, a exato. eutanásia, aquelas coisas que nos fazem Fraturantes, ser, sim, que nos fazem ser de alguma forma e Sim. que têm a ver com a nossa formação, maneira de pensar, etc. Não, O que é que foi, Manel? foi a reforma dos políticos. A reforma dos políticos. Sim. Podem mexer em tudo, menos na nossa reforma. E eu disse: não, era ao contrário. Ok. Ele era muito. Ele coisa, queria. que era não ser aquele forró. Sim. Eu disse: mas eu isso não tenho Estou convosco. qualquer problema com essa coisa. Disse eu. Eu isso dou de barato. Sim. Pensava que era outras questões. Não, isso não tem problema Mas isso nenhum. é- E eu devia ter desconfiado que aquela coisa não era assim. Assim, se me põem como única condição isto, Sim. a coisa não era assim. Se calhar estava à espera que tu te deslumbrasses um bocadinho com aquilo e depois começasse a acatar. Sim, eles Possivelmente. pediram-me por tudo nesse Sim, dia sim. que eu não votasse com Com a o esperança PC. que já tivesses, digamos, dentro do Ainda por sistema. cima, porque havia algumas pessoas que estavam furiosas com isso. E eu disse: eu não posso, de maneira nenhuma. E tivemos uma Isso é um grande discussão grande ato de no coragem. grupo. Grande ato de coragem. Não é. Sim, para ti é natural, mas Não é pode preciso ser. ter. Olha, é preciso tê-los no sítio para Não no pode Parlamento. Houve uma vez alguém que disse: você tem. É tão engraçado. Eu adoro esta expressão. Mandaram-me uma carta, ou eu já me lembro se foi de carta, se foi de e-mail, que é assim: você tem os ovários no sítio. Não é É fabuloso? genial. É isso, vocês É. não têm os outros. É o correspondente. É o correspondente dos seus ovários. É fabuloso. Temos mais duas perguntinhas e fechamos esta loja, que se chama Maluco Beleza. Olha, está a ver? depois queria fazer- estou ali a ver aquilo. Tem um grande par Par de de ovários, ovários. lá está. Antes de mais, parabéns, Maria Muniz. Dizias, Marco, desculpa. Depois também quero fazer uma questão, mas. Com certeza. Não, mas faço. Então fazemos isto. Grande parte de ovários, a expor os podres da classe, nem de propósito, já viste? Agora a pergunta que toda a gente quer saber é: porquê Moura, se nem sequer consta no seu nome? Porque eu sou Moura Guedes. Os meus irmãos são Moura Guedes. Eu nasci numa altura em que não se podia pôr dois nomes. Só se podia pôr o Guedes. Toda a minha família é Moura Guedes. Ok. E ainda por cima isto vem da Fonte Grada, Viva a em Fonte Torres Grada. Vedras, onde a minha família... Portanto, ela devia É saber conhecida. perfeitamente que tu és Moura. Sim, sou Moura. Está resolvido. Bruno Chaveiro. Esta acho que é. E talvez- chama-me Maria Muniz. Maria Muniz. Muniz é porque eu sou portuguesa, é uma sociedade, mas eu pus o nome, meu marido. Sim, pois, como é lógico. Como é Mas se lógico. fosse agora, eu exigia-lhe pôr o meu nome. Era igualdade. Sim. Bruno Chaveiro, parabéns, Unas, pelo programa. Obrigado, Bruno. Esta é uma questão importante. Até que ponto um jornalista deve transparecer a sua opinião pessoal sobre determinado assunto durante a realização de uma entrevista? Até que ponto deve pôr em causa e contrapor de forma parcial as ideias do entrevistado? Porque é isto que te acusam muito, não é? De seres muito parcial e seres muito opinativa, não é? Bom, antes de mais nada, eu acho que os jornalistas, quando estão a fazer um jornal, qualquer jornalista nunca é. Completamente parcial. Não, porque as pessoas são formadas de uma determinada maneira, têm as suas opiniões, portanto, e isso está impresso na maneira como fazem as notícias, na maneira como fazem os pivôs, tudo está lá. Quer as pessoas. Pode disfarçar mais ou menos isso. Exatamente. Agora, querem robôs. É impossível. E acho que é mau. Quando se tem robôs, quando nós vemos coisas que são inacreditáveis numa peça,
numa peça que acabou de passar uma reportagem. E quando vêm logo a seguir, e é de diferentes áreas, essas reportagens. E vemos o pivô como se nada se tivesse passado. Eu sempre tive conhecimento das peças que estavam a passar. Sempre assisti enquanto estava a fazer o jornal. Sim. E eu tenho uma reação às coisas como é normal em qualquer pessoa. Sim, mas sabes que há uma escola latina e há uma escola mais anglo-saxónica. Os anglo-saxónicos são mais... ou isso é mito? É mito. Até acho que isto é mais daqui do que eles até fazem muitas vezes rodapés pessoais, das coisas. nota pessoal. Não estamos a falar dos brasileiros. Sim, Os brasileiros isso é outra escola. Isso é uma escola à parte. Os brasileiros são autênticos palhaços a fazer as notícias. Sim. Há uns que se viram para uma câmara quando estão a fazer seu malandro, mas acho que isso já não é jornalismo, isso já é outra coisa. Isso aí, mas eles aí também viram-se para a câmara quando querem fazer um comentário e fazem a notícia noutra câmara. Agora, aquilo que eu fiz nunca foi a minha opinião. Estava só a ser humana. Aquilo era o senso comum. E quando a pessoa... e depois havia pessoas que se queixavam de que eu... era uma simples expressão de olhos. Sim. Que às vezes é inevitável. Sim. Eu acabo de ver um político a dizer uma barbaridade daquelas que entra pelos olhos dentro, que aquilo é uma barbaridade. E eu não posso dizer... Este imbecil está a vender a banha da cobra. Então os teus olhos anunciam isso. É óbvio que tem que transparecer nos meus olhos. Tem que transparecer porque aquilo é óbvio. E as pessoas querem que eu seja o quê? Um autómato? As pessoas não são, os pivôs não são autómatos. Eu tenho sentimentos contraditórios àquilo que estás a dizer, sabes? E depois outra coisa. As pessoas deixam-se influenciar por um pivô. Pois, essa é que é a questão. Eu acho que sim, sabes? Eu acho que condicionas um bocadinho. Quanto muito pode provocar até uma reação contrária, não é? Até pode ser contrária, não é? Mas há ali, mas é um ruído. É um ruído. Eu tenho que pensar sobre isto, se de facto é válido, se é legítimo, se é compreensível. Agora, porque tu, de facto não és uma robô. Isso seria, e isso sim terias que representar, não é? Agora, quando as coisas são tão óbvias, eu não estou a dar a minha opinião. Se eu desse a minha opinião, aqui dá rei. Mas sabes que às vezes uma reação, um jogar é o suficiente, não é? Um sorriso, claro. É o suficiente. Não, mas é que aqui acham normalíssimo, por exemplo, que os pivôs homens, que é na sua generalidade, façam um ar, uma brejeirice, passou uma gaja boa. Sim. E eles fazem só catrapiscar, sim. Quando são coisas que... agora, com a política, com políticos, isso é sagrado. Não se pode. Políticos que devem ser desmascarados. Concordo. Que é mesmo com os políticos que as pessoas têm que ser avisadas. Sim, sacraliza-se, não é? Sacraliza-se aquela gente. Sim. Mas por que carga d'água é que eu não posso descodificar aquela porcaria, nem que seja dizer, mostrar às pessoas isto não é para levar a sério. É um malandro, sim, que é um malandro. Não estão a ver que isto é tudo aldrabice. Então, o que é isto? Sim, eu percebo. Percebes? Eu percebo, mas é... E depois tem... Deus do céu! Não pode. Quando eu... agora, há outra coisa. Em pivôs, acho que o pivô, ao dizer aconteceu... Não sei, e a maior parte das vezes repete o que está na peça. Eu aprendi tive uma escola fantástica, que foi o Jornal das 9. Num período em que ele foi extraordinário, na RTP2. Dávamos mais internacional do que outra coisa. E dávamos poucas peças, mas densas. E de facto, aquele jornal era não era para o grande público, sim. O grande público era para pessoas que tinham já mais cultivadas e queriam ir mais ao fundo das questões. Mais ao fundo das coisas. Mas aprendi ali, e aprendi mesmo, que
a fazer pivôs em que se contextualiza as coisas, explica as coisas. Em que não se diz foi aqui, foi acolá e se repete o que está no Isso é o que pivô. está na peça, sim. Faz-se a ligação entre as coisas, explica-se que as coisas. Para isso é que existe um alinhamento em que nós ligávamos os acontecimentos e uma coisa tem a ver com outra. E é no pivô que se explica porque é que umas coisas acontecem. Sim. Isso dá a explicação disso mesmo. E portanto, é mais uma notícia, é um acrescento, não é o estar ali um papagaio a dizer exatamente a mesma coisa que diz O jornalista na peça. E é claro que tem uma impressão, aquilo está ali uma impressão, como diz o outro. Há ali qualquer coisa que não é. Pronto, não será inocente. Sim. Não é para virar as pessoas. Eu nunca quis virar as pessoas para um lado ou para o outro. Eu estou-me nas tintas para os políticos. O que eu quero é que as pessoas percebam. E para as pessoas perceberem. E questionarem. A questão importante acho que é preciso que elas abram os olhos. E não aceitem. E não aceitem as coisas Percebe? assim. Agora, eu estou aqui a tentar processar porque eu percebo, compreendo e em certa medida aceito. Aceito o que estás a dizer. Mas não sei até que ponto é que é perigoso dar esse não, perigoso poder, percebes? É deixá-los deixá-los à solta e deixá-los a assimilarem tudo, toda a gente que não tem. É claro, se tu puseres um tipo iurde. Sim, a apresentar o. Sim, claro. Mas até que pode-se questionar, Manela, até que ponto é que depois tu próprio mas é não que estás. As pessoas têm mecanismos, mas é que os próprios têm mecanismos. Se tu estás a dizer qualquer coisa, eles têm direito de resposta. Sim. Metem-nos um processo. A mim nunca me fizeram isso. Sim, mas também é difícil pôr um processo por um jogar, não é?